assiste. Eu estou aqui hoje no nosso estúdio com Bernardino Jesus Brito, eletricitário, 46 anos, 32 anos no setor elétrico, um companheiro com uma história de retidão, transparência e doação ao próximo como ninguém. Recém-eleito presidente do Diese, é com muito orgulho que nós recebemos hoje aqui nosso companheiro Bernardino. Sei que você é técnico do setor elétrico, diretor do sindicato, do nosso sindicato. Como você vê o movimento sindical atual, meu companheiro? Nós estamos diante de um momento de transformações em todo o país. E o movimento sindical faz parte de toda essa mudança, essa transformação. Muitas pessoas têm olhado a situação que estamos vivendo com um aspecto muito negativo, mas eu sou sempre otimista, gosto de ter uma expectativa, ter uma esperança, de olhar para o futuro. O movimento sindical, de fato, ele, apesar de tudo aquilo que ele nos trouxe de bom na história, os nossos benefícios, os nossos direitos, participou da construção da história desse país, mas o fato é que nós precisamos nos reinventar para a nova realidade do mundo do trabalho, do mundo da tecnologia, as mudanças econômicas, exatamente, uma nova lógica, né? Bernardino, uma pergunta então, dentro dessa nova lógica que você está colocando, e já fazendo um link com a eleição do Diese, como você imagina que você consegue modernizar esse movimento sindical ou apoiá-lo, ajudá-lo, consolidar essa modernidade, utilizando a estrutura do Diese, o trabalho do Diese? Como você imagina fomentar isso? Eu penso que do mesmo modo como os sindicatos precisam interpretar, por exemplo, o que deseja as novas gerações, né? Qual é o pensamento da nova geração inserida no mundo do trabalho? É um desafio que as entidades sindicais possuem. E o Diese, eu acho que pode ajudar a compreender essa realidade, que não é fácil. O mundo do trabalho se transformou muito. O Diese vem fazendo a sua parte. Ao longo da história, o Diese assessorou os sindicatos no sentido de ampliar os seus direitos e ao mesmo tempo de manter os empregos, mas assim, nem todos os sindicatos, por exemplo, são sócios do Diese, né? Nem todos eles compreenderam o papel que o Diese tem. O Diese, por exemplo, faz a pesquisa do índice do custo de vida, que é aquilo que interfere na família do trabalhador, da trabalhadora. Cesta básica. Cesta básica, exatamente, faz a pesquisa de emprego e desemprego. Então o Diese subsidia, na verdade, o mundo sindical, né? E os sindicatos que não são sócios, que nunca participaram, precisam compreender essa realidade de que cada dia mais nós vamos precisar de todo esse trabalho técnico, científico. E me permita, você aí que nos assiste, vocês não imaginam, esse sindicato eletricitário de São Paulo é um dos fundadores do Diese. Portanto, nós temos uma cadeira dentro da entidade, uma cadeira na executiva. E por conseguinte, quando eleito a gestão, eu quero que todos saibam, o companheiro Bernardino fez parte dessa executiva, indicado sim pelo sindicato, mas foi eleito por unanimidade pelo movimento sindical que lá participa a ser o presidente. Então isso é um motivo de grande orgulho para a entidade sindical, os sindicatos eletricitários de São Paulo, para toda a diretoria e para a nossa categoria eletricitária. Quero deixar isso claro aqui, parabenizar. Muito bem. E um outro ponto para a gente entrar naquela questão de pegada mesmo, o Diese tem uma história de luta fantástica. Denunciou na época da ditadura fraudes nos números, ele subsidia, como você colocou bem, o movimento sindical na sua atuação no dia a dia, nos estudos sociais, nos estudos do trabalhador, nas estatísticas em geral. Qual a sua perspectiva? Sua perspectiva para 2018, além do Diese? Quando eu falo isso, eu digo na conjuntura nacional, né? Eu sei que o seu trabalho lá vai ser fantástico, mas a sua perspectiva particular na conjuntura nacional, o que você espera de 2018? Sim, primeiro deixa eu só fazer um comentário. Você corretamente colocou a participação dos eletricitários na Fundação Diese já lá em 1955. E vale lembrar que a nossa casa teve a presidência com Hugo Pérez, justamente naquele período complicado do país, tempo da ditadura, mas também um tempo de muita carestia, né? Um período, se não falha a memória, de 79, 82, 83, né? Então os eletricitários participaram ativamente da construção do Diese. Bom, qual é a minha perspectiva com relação ao país?
Primeiro, nós brasileiros temos que colocar na cabeça que nós somos um país forte. É um país forte, apesar a industrialização estar tímida em relação à história. Você vê, nosso país chegou a um nível de industrialização que era de 33%, hoje nós somos 9%. Mas nós temos condições de voltar a esse patamar. É um país que tem um conhecimento, tem um domínio científico, portanto eu acredito muito nele. No aspecto econômico, o que nós precisamos o país precisa voltar a investir. A única coisa que nós colocamos claramente, e o Diese acredita nisso, é que não há crescimento de um país sem investimento do seu próprio povo. A indústria não cresce sozinha, a agricultura não cresce sozinha, o agronegócio não pode crescer sozinho, senão tudo depende do trabalhador. Então o crescimento do país passa pela confiança no trabalhador, pela confiança no nosso povo, pelo investimento no nosso povo. Não adianta a gente querer um crescimento somente baseado em tecnologias e deixar o trabalhador de lado. A tecnologia por si só, muito importante aliás, mas ela por si só não vai trazer desenvolvimento, não vai trazer bem-estar ao nosso povo. Eu acredito, tenho esperança, confio nesse país e como você também, né? Sim, estamos juntos. Você acredita bastante nessa labuta nesse país. Quero aproveitar em cima do que o Bernardino colocou sobre o Hugo Pérez e ressaltar. O Hugo, como ele colocou, no período da ditadura ele assumiu o Diese há 34 anos, o período da redemocratização do país, da construção da diretas já. Abertura. Então foi um momento de reabertura do país para o ponto de vista político nacional. Então o Diese, apesar de ser uma entidade de apoio ao movimento sindical, de estudos, de análise profunda, forma opinião através do dado que é entregue ao movimento sindical, porque desmistifica muitas vezes mentiras formatadas por outros interesses do país para prejudicar a lógica comum de todos os cidadãos. É uma pena que o nosso programa sempre é muito curto, mas eu tenho que fazer uma última pergunta para você, Bernardino, extremamente complexa, né? Porque quando a gente abre demais a pergunta, mas você fica à vontade na sua resposta. Faz parte. Como cidadão, não como dirigente sindical, né? O que você espera do Brasil a curto, médio e longo prazo? Gostaria que você citasse os 3 pontos aí, a curto, médio e longo prazo. Perfeito. O que você espera como cidadão? Perfeito. No curtíssimo prazo, os desafios são enormes. O Brasil continua tendo um buraco social, uma dívida social muito grande. Nós ainda no nosso país, muitas pessoas vivem na fome, muitas pessoas ainda não possuem acesso à moradia, ao saneamento básico, é uma coisa grave, e o saneamento básico ele impacta diretamente na saúde do nosso povo. Nós temos, apesar do Sistema Único de Saúde do Brasil ser uma referência internacional, mas não é capaz de atender toda a demanda do nosso povo, né? Nós temos muitos pais de família, mães de família, passando por dificuldades, né, nessa área da saúde, até morrendo na fila dos hospitais, nos corredores. Isso é lamentável, nós vamos ter que enfrentar a situação. No curto prazo, eu creio que o investimento deve ser direcionado para essas áreas e para a saúde. E aqui você falou que a pergunta era muito difícil para mim, mas eu jogo também a bola para você, porque eu não acredito no desenvolvimento de um país sem um setor elétrico sólido, consistente, pujante. O setor elétrico é o que movimenta as máquinas, é o que ilumina as cidades, os próprios hospitais, as escolas. Então nós precisamos também de um modelo no setor elétrico que favoreça esse desenvolvimento social e que ao mesmo tempo atenda a indústria, o comércio e que todos possam ser beneficiados com essa política. No médio prazo eu sou mais confiante. E no longo prazo mais ainda, porque nós temos condições de forma organizada, né? A política precisa estabilizar no país. Perfeito. E de forma organizada nós vamos chegar a um nível de desenvolvimento onde o nosso povo vai ter orgulho da sua pátria e da sua nação. É isso. Perfeito, Bernardino. Como vocês podem ter visto, não fugindo à lógica do histórico do Diese, eu tenho certeza que em 2018 o Diese estará em boas mãos. Parabéns, Bernardino. Muito obrigado. Obrigado. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. Até a próxima, meus companheiros. Aguardando você na próxima edição do nosso programa.